Gurizadinha medonha dos stop gain, dos stop loss, gurizadinha medonha que quer ficar rica na bolsa de valores totonhos, trade na área. Aproveitando o começo do vídeo, pedindo para quem não é inscrito se inscrever, deixar o like, compartilhar, porque dá um trabalhinho para fazer, né, gurizadinha medonha, dá um trabalhinho para fazer, né. Negócio é o seguinte, queria falar com você sobre, eu estou desenvolvendo, já desenvolvi, né, gurizadinha medonha, um setup que chama Scalpulador, que eu venho trabalhando nele há mais ou menos 2 anos, né. Já acabou todas as fases de testes. E o que me incomoda muito, é uma coisa que eu não consegui desenvolver ou melhorar, é a questão do loss ser maior que o gain. Isso me incomoda um pouco, às vezes até psicologicamente, né? Eu desenvolvi mais ou menos 3 modos de proteção do loss, então nos testes, né, que eu fiz no simulador e até mesmo na conta demo que eu venho operando há bastante tempo, ele basicamente tem uma assertividade aí de 96%, 97%, que basicamente não dá loss. Só que ele é mais ou menos 5:1. Então o que seria 5:1? Seria, se você perder, perde 5, se você ganha 1. Então é basicamente 5:1. Então psicologicamente o cara fica pensando na hora de operar muito mais no que vai perder do que vai ganhar, né? É inevitável, eu acho que isso, né? Isso é inevitável. Enfim. Mas ele é 5:1, mas às vezes paga um pouco mais, paga 1,5, 2, às vezes 2, né? Mas na maioria das vezes ele vai pagar somente 1, né? Em proporção, se vocês me entenderam, né? Em proporção. Então eu tava vendo alguns posts, alguns comentários. As pessoas que estão começando no mercado, elas tendem a se deslumbrar muito para um setup, por exemplo, o Sniper do Thomas, em função dele ser muito assertivo, ele dá muito gain, né? Só que o setup do Thomas, gurizadinha medonha, se vocês pensarem de uma forma matemática, né? Se vocês começarem a pensar na matemática, fizerem uma conta simples, ele não se sustenta ao longo prazo. Porque basicamente ele vai dar muito, você vai lá operar mais ou menos, eu acredito que a média para dar um loss é em torno de 40, 30, 40 gains você vai ter um loss. O problema é que o loss, às vezes, ele é tão grande que ele busca todos esses gains que vocês tiveram. Por que que isso acontece? Aí só fazer uma conta simples. Olha só, se você pegar a calculadora, aqui ó, gurizadinha medonha, pra vocês entenderem bem. Cadê a calculadora que eu não consigo mexer? Tá? Se você pegar a calculadora aqui, ó, o que você faz? Você começa com um contrato, aí você reverte com 5, então você tem que botar mais 5, né? Aí você reverte com 10, então você tem que botar com mais 10, né? Aí você reverte com 20, então você tem que botar mais 20. E a última reversão é com 40 contratos, então você vai botar 40 contratos. Igual, você vai operar com 76 contratos, tá? Isso numa conta, gurizadinha medonha, é mais ou menos, tá? 70:1. Mais ou menos isso. 70:1. É mais ou menos essa conta que você tem que fazer. Por que 70:1? Porque o Sniper, a gente depende do setup de referência, que ele vai até 25 pontos, né? Então difere o valor, então ele dá ganhos diferenciados. Então o Sniper, gurizadinha medonha, ele paga um valor interessante, né? Ele vai te pagar um valor interessante na primeira reversão, quando ele pagar com uma reversão. Por quê? Porque você vai entrar com um contrato e vai reverter com 5. Então basicamente você vai ganhar 4 vezes a primeira entrada. Fora isso, o ganho vai ser igual a 1. A proporção do ganho vai ser igual a 1. Né? Então ele vai pagar um valor interessante somente se você pagar na primeira reversão. Pagar na primeira reversão, não reverter 2 nem 3. Na primeira reversão. Então a gente estima que a média de ganho do Sniper é mais ou menos em torno de R$250. Mais ou menos a média. Porque às vezes tu vai ganhar 200, às vezes tu vai ganhar 800, às vezes tu vai ganhar 100. Tu entendeu? Às vezes 80. Né? Então, eu fiz aqui, por exemplo, ontem, né? No caso, deu loss no Sniper, ó.
Aqui, ó. Esse é o candle de referência, o número 2, que é um candle que tem 20 pontos, certo? 20 pontos. Então o alvo seria aqui, ó, da venda e o alvo da compra. Então o que aconteceu? Ele deu entrada aqui, deu uma reversão aqui, a segunda reversão aqui, a terceira reversão aqui, tá? E não chegou a reverter uma quarta vez, mas acabou o dia, né? Então ficou nesse prejuízo aqui, ó, 4.045, certo? Não deu prejuízo maior porque não teve a quarta reversão, porque você entraria com 40 contratos. Claro que poderia dar gain, mas você gira com um valor muito alto para ter um ganho muito pequeno. Então esse é o grande ponto. Então você está fazendo, quando você entra no Sniper, você está fazendo basicamente 70 para 1. Entendeu? Você está arriscando 70 para ganhar 1. É isso que você tem que entender. 70 para 1. Né? Então olha aqui, ó. 4.400, tá? 4.400, se a gente botar, vamos lá, dividir pela média de ganho, que é 250. Aqui ele levou, nesse dia, ele levou basicamente 17 gains. É basicamente isso. Que dia é hoje? Dia 14. Então aqui nesse mês você já está no vermelho. Se você operou Sniper, você já nesse mês está mais que no vermelho. Certo? Então você acompanha o raciocínio aqui, ó. Acompanha o raciocínio. O dia anterior aqui, ó. Aqui é o dia anterior aqui, ó. Dia anterior ele pagou direto. Quanto que ele te pagou aqui, ó? Se pegar aqui, ó, 2, tá? Ele pagou R$150, ó. Pagou de primeira. R$150 você ganhou aqui. Ó, R$150. Aqui. Vamos lá. Aqui não deu entrada, mais que 25 pontos. Quem quer não pode ter mais que 25 pontos, né? Ó, aqui também não deu entrada. Não deu entrada. Ele deu entrada aqui, ó, no candle 6. O candle de 17 pontos. Te pagou R$170, tá? R$170. Ó. Aqui o próximo. Aqui, ó. Candle 2. Quanto aqui? Acho que deu 8 pontos aqui, ó. 9 pontos, R$90. Te pagou R$90. Vamos ver outra aqui. Ó. Vamos aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, reverteu uma vez, um candle de 9 pontos, reverteu, pagou na segunda. Esse aqui, ó, esse aqui deve ter pago uns R$280, tá? Porque aqui você reverte com 4 contratos, tá? É negativo em 1. Então 9 vezes 4 deve ter pago uns 270, 280, porque tem um delay de 1 ponto para menos aqui. R$280 deve ter pago aqui, ó. Então vocês entenderam que a média, ó, a média do Sniper vai ficar nos R$250, né? Porque ele só vai pagar um valor interessante, lá 300, 400, 500, se reverter uma vez, e me pagar nessa reversão de uma vez. Ó, aqui, ó. Aqui não sei se não deu. Aqui não deu loss por pouco, hein? Deixa eu ver aqui. $20. Reverteu uma vez, 2 vezes e pagou aqui, ó. Tá? Então você envolve muita grana para arriscar com pouco. Então essa é a conta. É por isso que o Sniper, Brisa de Amedonha, não vale muito a pena. Então tem esse setup que ele é 5 para 1. Ele é 5 para 1. Eu vou começar a operar essa semana aí na conta real, se Deus quiser, né, Brisa de Amedonha? Né? Tá, eu tô juntando uns troquinhos aí. Mas vou operar e vou trazer para vocês aí um scalp de 5 para 1. Então eu tava achando ruim. Mas os setups que realmente são muito assertivos, e dão muito gain, são os setups que realmente que tem o loss muito maior que o gain. Né? Basicamente você vai ter muito mais gain do que loss, mas às vezes o loss ele é tão pesado que não compensa você operar ele. Então vocês têm que entender que quando você entra numa operação do Sniper, principalmente para quem está começando, é 70 para 1. 70 para 1. Né?
Então, provavelmente no momento que você dá o loss, vai te dar um gain, um loss tão pesado que às vezes você possa até quebrar sua banca. Então pense muito bem, estude o que você está fazendo, né, estude o que você está fazendo para não se arrepender depois, né? Então setup de reversão, setup, estude o mercado, entenda, depois você opere, certo? Vou dizer uma coisa que eu disse para vocês, confia que acessa, e se Deus quiser Ele quer, nos vemos no topo. Até o próximo vídeo.